Meus nobres e queridos amigos, é um prazer fazer mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Eu vou dar um pontapé inicial, melhor dizendo, sobre os crimes na lei de licitações públicas. Lógico que agora não está mais na lei de licitações públicas, agora está previsto lá no Código Penal. Então, a lei de licitações deixou claro em relação a este aspecto, quanto a esse corte, né, no tocante ao regramento. Agora, os crimes estão lá no Código Penal, inseriu-se alguns artigos, né, no Código, e agora fica separado. O que antes, da Lei 8666/93, tratava a respeito sobre os crimes nas licitações públicas na própria lei. Então essa seria a primeira proposição, primeira diferença no tocante à legislação anterior e à legislação em vigor. Então, trazendo inclusive de modo imediato a aplicação desses dispositivos penais no aspecto das licitações. O que se pode observar, em regra geral, é que nos crimes de licitações públicas, né, tocante aos crimes contra, né, os atos da administração pública, nós temos que observar que se aumentou a pena. Antes, a maioria dos crimes era entre 2 e 6 anos, 2 anos e tal. Agora dobrou-se a pena. Agora é crime de reclusão. O que vamos deixar claro agora neste vídeo, nós vamos fazer um breve comentário ao artigo 337-E do Código Penal. Acho super importante, já iniciando o estudo, né, do artigo 337-E, para que nós possamos familiarizar sobre esse tema. Inclusive, você que presta concurso público deve ter uma noção também sobre as legislações, atualizações específicas. Eu estou sempre também me atualizando, que acho muito importante do profissional, aquele que atua no direito, o cientista do direito especificamente, tem que ler, tem que fazer a leitura, fazer as ponderações, observar quanto à modificação legislativa e qual o seu campo de incidência, o seu campo prático, o seu dia a dia, né, aquilo que você vai atuar. É claro que eu atuo sempre na minha área profissional, sempre misturando, né, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. Eu nunca sou aquela pessoa, você é o quê? Então isso é legal, né? Você atuar em áreas dentro desse corte jurídico. É muito importante, é um conselho aí que eu faço aos nobres colegas, nobres advogados também, que também necessitam também dessa especialização, esse conhecimento a mais, né? Trazer o conhecimento, compreender o direito penal e também verificar que o direito administrativo não pode ser esquecido e o direito civil. Então é muito importante juntar essas áreas para poder fazer uma área diferente, entendeu? Então esse seria o ponto importante que eu tenho que deixar claro em tocante a este aspecto de necessidade de que nós tenhamos em mente o profissionalismo e o estudo que deve trazer no tocante às áreas de atuação. Primeira coisa relacionada ao artigo 337-E, nós vamos colocar na tela para nós estudarmos. Vamos lá, põe na tela. Artigo 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora dos casos previstos em lei. Pena, conforme dito, hein? Reclusão de 4 a 8 anos e multa. Então nós temos condutas, os verbos do tipo, né, tocante ao ato de admissão, de aceitação, de consentimento, né, o ato de consentimento, né, permissão, ou mesmo possibilitar algo, né, tocante a tornar possível, né, da causa. E são situações em que a própria legislação nova, esse artigo novo inserido lá no Código Penal, deixou claro que se você admitir, você aceitar, possibilitar, ou mesmo dar causa à contratação direta, é crime. E aí isso diz respeito a dar causa à contratação direta, mas os casos que a hipótese que a lei permite. O que se agindo fora do que a lei permite, via de consequência, será considerado como crime. Essa seria, é muito simples, né? Parece ser simples essa acepção que nós fazemos aqui. É claro que
a contratação direta, né, de que pelo ente de forma ilegal, é uma norma penal em branco. Ou seja, exige-se um complemento, ou mesmo que aqueles que gostam de estudar também direito penal, de aprofundar, né? Então nós temos uma norma penal em branco imprópria heterovitelina. Então, no tocante ao aspecto da administração pública, ela pode optar por licitar diretamente de acordo com a lei de licitações, como, por exemplo, no caso de um pregão ou no regime diferenciado de contratação. Então, existem regras específicas. A escolhida será indicada previamente pela legislação em vigor. Não haveria sentido algum fazer contrário à própria legislação. Essa seria a primeira proposição. Segundo ponto que nós temos que deixar claro, que a expressão do edital, o aviso do instrumento de contratação direta, sendo vedada a combinação de lei. Então, a nova lei de licitações, ela deixa claro que não pode haver a fusão dos tipos de licitação. Isso também pode se observar quanto também essa contratação direta. Vou fazer uma contratação direta híbrida. Não pode. Isso é crime. Além de ser um ato administrativo violador às regras previstas na lei de licitações, tanto na lei 8666/93, que ainda se encontra em vigor algumas regras, quanto a nova lei de licitações, lei 14.133 de 2021. Então, estabelecem, claro, da dispensa e da inexigibilidade da licitação. Deve-se observar quanto aos critérios da conduta incriminadora. Um dado comparativo é muito importante salientar, por fim, eu acho interessante nós deixarmos claro, né, que é um crime próprio. Primeira coisa que tem que deixar claro, a pessoa é um crime próprio porque ele vai admitir possibilidade ou da causa contratação direta. Seria o gestor público, né, o administrador público que está agindo em prol da coletividade, logicamente, em tese, né, seria, mas contrário à lei. Então, essa seria a primeira proposição. E a questão comparativa, né, retomando essa questão do raciocínio, é muito próximo ao artigo 89 da lei 8666/93. É muito próximo. Porque lá no artigo 89, anterior da lei 8666/93, trata a respeito sobre a dispensa ou inexigir uma licitação. Então, essa seria, além dos casos previstos em lei, né, ou deixar de observar ou a inobservância no tocante à própria legislação em vigor. E aí a pena lá, naquele crime, era de 3 a 5 anos. E este é já de 4 a 8 anos. Então existe um problema aí bem complicado. Então nós temos um dolo específico, né? Nessa hipótese penal é muito mais enxuta. Isso que dá a margem, não evitando-se qualquer tipo de situação interpretativa de modo diverso. Então pode, portanto, a punição também pode concorrer àquele que age pela prática do crime. Ou seja, eu sou dono de uma empresa, outro vai fazer a dispensa de licitação, eu aceito aquilo. Lógico que aí vai ter que se observar o dolo específico para o ato. Esse que é o grande problema no tocante a este aspecto, né? Então, a pena era de detenção na lei anterior, hoje é uma pena de reclusão. Então, esse outro detalhe que deve ser observado, esse ponto é muito importante. Na questão da aplicação dos institutos despenalizadores, existe a possibilidade do acordo de não persecução penal. Ou seja, um acordo com o Ministério Público vai trazer as cartas, né, o que vai se colocar no tocante à possibilidade de um acordo para que não prossiga o processo penal contra aquele administrador público. Então, em decorrência disso, haverá sim a possibilidade desse acordo. E aí também deverá, até a própria legislação tem que, até do tocante ao acordo, né, é importante salientar aqui, quanto a essa possibilidade é possível, lógico que você tem que colocar
é a questão do dano, né? Se houver um dano, a pessoa deve reparar o dano, e isso está bem tranquilo. Agora, se a pessoa for reincidente, porque aqui no caso não tem violência ou grave ameaça, mas se for reincidente, nesse caso específico, haverá sim a possibilidade de continuidade do próprio processo em si, né? Seria o contraponto. O que nós temos que deixar claro? A questão comparativa, nós temos a recente decisão do STJ, do STF, perdão, o STJ também trata a respeito da questão do dolo específico. Ela tem que ter a vontade livre e consciente para violar a competição e produzir um resultado lesivo ao patrimônio público. Havendo uma lesão ao patrimônio público, nesse caso, se caracterizaria como um crime previsto na lei de licitações, agora com essa disciplinariedade do artigo 337-E. E temos, com base nesse julgado, que eu até mencionei, de 2019, esse julgado do STF, que trata a respeito dessa questão do dado concreto, né? Porque se trata-se de um crime formal, né? O STJ entende que o artigo 89 se tratava de um crime formal, ou seja, deve-se comprovar o dolo específico, né? O dolo para conduta imputada à ré, a pessoa. Então, essa seria a primeira proposição. Acho que se na prática isso deve se manter no tocante a as decisões dos tribunais. Então, o STJ também tem esse mesmo fator, que o ano passado, inclusive, né, o ano passado teve um julgado que só poderia configurar crime se houver a presença de um dolo específico de causar o dano e o efetivo prejuízo ao erário. Então, esse julgado, né, nós temos a leitura aqui do ARESP 1370933 de Minas Gerais, sob relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, né, julgado de novembro de 2020. Acho super interessante, né, porque o artigo 89 estabelece de modo claro que se trata de um crime material. Agora, não sabemos de fato que se haverá alguma alteração específica no tocante se tratar de um crime formal material. Se havendo o dano, né, aí o crime se resta configurado. Por fim, o que os autores, né, alguns professores que já tratavam a respeito da lei do artigo 89, da lei anterior, estabelecia que se trata-se de um crime de ação própria, né, crime de mão própria, que o funcionário público, com atribuições que poderia realizar uma determinada conduta, né, ele deveria agir, né? Agora, o núcleo do tipo, a fonte ali, principal necessária ali, seria possibilitar ou mesmo dar causa. Então, que o crime ele passou-se a ser de modo claro. Poderá haver o vínculo de um funcionário responsável, né? Uma modalidade de crime próprio. Então, esse seria algo muito interessante que se deve se observar para fins de estudo, que essa possibilidade de que o crime seja de mão própria. Além disso, eu acho que vou finalizar esse vídeo com maior detalhes em outros vídeos tratando a respeito sobre os crimes nas licitações, né? Nós temos que a questão de admissão, ou mesmo a questão da possibilidade, né, de consumar, trata-se de uma um ato de autorização. Então, vai haver sim uma discussão se o crime vai ser material ou formal, já retomando a esse tema. Porque se você faz autorização, a partir do momento do ato da autorização, aí nós temos que dizer que se trata de um crime formal, independentemente se houver o dano horário. Apesar que o STJ e o STF, na lei anterior, do artigo 89, disciplinava a respeito desse tema. E agora, com essa nova redação, né, do crime previsto na lei de licitações, existe sim a possibilidade. No tocante à questão, para finalizarmos nossos estudos, é um crime de natureza dolosa. Não tem que se dizer
se trata de um crime culposo. Ou é agir ou não agir. Não existe negligência, nem prudência, nem perícia. Isso é fato. E o elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente para consecução do resultado. É possível sim também a tentativa, porque pode fracionar o inter criminis, né, no decorrência dos atos de punição até chegar todos os atos, né, de consumação até chegar na tentativa. Então aí seriam as minhas colocações acerca do artigo 337-E, né, inserido pela Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, artigo 337-E. Vale a leitura, façam a leitura. Em breve eu vou tratar a respeito sobre esses temas importantes ainda que não finalizamos acerca dos crimes licitatórios. Logicamente, se você já conhece o nosso canal, você vai ver que tem uma descrição. Aqui na descrição tem um link para você fazer a leitura de um breve texto que eu faço a respeito. Além disso, eu deixo também na minha descrição uma playlist para você também continuar os seus estudos, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.